Eu tenho certeza que você já ouviu esse ditado popular: a língua é o castigo do corpo. E assim é, não é mesmo? Você é daquela pessoa que gosta de ouvir fofoca, gosta de falar da vida dos outros, de estar sempre naquele grupo de fofoca? Ou você é aquela pessoa que gosta de silêncio, que não quer saber o que está acontecendo na vida dos outros, que isso é totalmente desinteressante para você e que você sabe que fofoca não é o certo? Eu levo muito uma coisa pra minha vida sobre as experiências que eu já tive sobre fofoca. Um exemplo: se o Pedro chega pra mim falando sobre a Maria e sobre o João, é a fofoca, aconteceu isso e aquilo, tentando me virar contra a pessoa, ou tentando me fazer acreditar naquilo, seja real ou não, não importa. Mas eu tenho uma coisa que eu sempre levo em mente: se o Pedro tá me falando sobre o João e a Maria, será que eu tenho que pensar sobre o João e a Maria ou sobre o Pedro que tá me trazendo a mensagem? Será que eu não tenho que prestar atenção no Pedro? Porque se o Pedro tá falando sobre o João e a Maria, o Pedro vai falar sobre a Stephanie, vai falar sobre a Rita, vai falar sobre o Ricardo, vai falar sobre o André, vai falar sobre várias pessoas. Então tenha em mente sempre isso: se uma pessoa vem falar pra você sobre outras pessoas, tome muito mais cuidado com a pessoa que está te passando a mensagem do que sobre realmente as pessoas que ele está querendo contar pra você. Inclusive, eu quero te deixar essa mensagem: se infelizmente na sua família você tem muita fofoca, você sempre tem aquele grupinho de pessoas que cria desavenças, que levam um contra o outro, que gosta de falar mal, enfim, aquele ambiente onde você vive, se você tem esse ambiente, e se querendo ou não você tem um amigo ou até mesmo um primo, enfim, tenho certeza que você tem alguém que seja totalmente contra a fofoca, aquela pessoa que não gosta, aquela pessoa, ou até mesmo essa pessoa seja você, que gosta de viver em silêncio e que a vida dos outros é totalmente desinteressante pra você. Se agarre nessas pessoas, ou no seu amigo, ou no seu primo, se agarre nessas pessoas que não gostam, porque você vai se tornar cada vez mais igual a essas pessoas que não gostam do que como as pessoas que gostam de fofoca. Um exemplo muito claro que eu tenho da minha vida é sobre o meu irmão mais velho. Sempre em momentos assim de fofoca, ou até mesmo de televisão, de acabar um programa que a gente estava assistindo e de começar outro em seguida de fofoca, em várias situações a atitude dele era sempre a mesma. Ele fechava a cara, ou desligava a TV, ou se era no grupo de pessoas, ele saía imediatamente, se afastava, ou cortava o assunto, porque ele não era aquilo. Meu irmão nunca gostou de querer saber o que está acontecendo na vida do outro, o que aconteceu, o que vai acontecer, enfim, se é verdade ou mentira, nunca interessou para ele. Então eu levei isso muito em consideração e aprendi muito com ele também, de eu estar cada vez mais longe desse grupo de fofoca, estar cada vez mais perto do silêncio e de não querer saber o que está acontecendo na vida dos outros, até mesmo porque isso não é interessante para mim. É uma energia totalmente desgastante de você ver ou ouvir pessoas se juntando e falando de outras pessoas, e muitas vezes em questão de maldade, de querer julgar, de querer, falar do cabelo da pessoa ou da roupa que a pessoa estava vestindo. É uma energia totalmente desgastante, uma energia totalmente desnecessária. Muitas das vezes as pessoas que se juntassem para querer falar mal do outro, para querer rir da cara do outro, se elas se colocassem pelo menos um minuto no lugar dessa pessoa que não está nem sabendo o que está acontecendo. A pessoa está na casa dela, fazendo as coisas dela, e as outras se juntam para gastar energia para falar sobre aquela pessoa. Mas se muitas das vezes essas pessoas se colocassem no lugar dessa pessoa, as coisas seriam totalmente diferentes. Eu sei que você também é uma pessoa totalmente diferente. Eu me apego muito ao meu irmão nessa questão de ser um exemplo para mim em relação a fofoca, porque em certos ambientes eu cresci achando que aquilo era normal, mas vendo o meu irmão tendo uma atitude, uma postura totalmente diferente em relação à fofoca, eu fui aprendendo que aquilo não era normal. Meu irmão, eu acho que de muitas pessoas que eu conheço, eu acho que ele literalmente é a única pessoa assim, dos meus 27 anos de vida, que eu nunca vi ele falando mal de ninguém, ou acusando ninguém, ou perdendo o tempo dele pra falar de outra pessoa. Então assim, ele é literalmente uma inspiração pra mim. E se você tem essa inspiração também na sua vida, se você tem essas pessoas, ou se você é essa pessoa também, tente passar essa mensagem. Fofoca é uma coisa totalmente desnecessária. Como eu mencionei no começo do vídeo,
Se você vai falar sobre alguém, vai dizer muito mais sobre você, sobre o seu caráter, do que sobre a outra pessoa. Enfim, conte aqui nos comentários que eu quero saber a experiência de cada um de vocês e responder também vocês. E façam esse exercício de estar cada vez mais longe das pessoas que fazem fofoca e esteja cada vez mais perto das pessoas que querem silêncio, que não querem ouvir a vida do outro e saber o que está acontecendo. Bom, meu nome é Stephanie Campos, compartilhe esse vídeo para quem você acha que precisa dessa mensagem, se inscreva no meu canal, ative o sininho da notificação e até a próxima.